Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a legalização do aborto. Nesse último bloco, eu recebo o padre José Nazareno, reitor do Seminário São Pedro, aqui em Natal, que vai falar sobre a posição da Igreja Católica sobre o assunto. E contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste-RN. Bom dia, padre Nazareno. Bom dia. Vânia continua aqui conosco. Padre, por que a Igreja Católica é contra o aborto? Desde a sua origem, a Igreja sempre foi a favor da vida. A gente sabe que o nosso Deus é o Deus da vida e que toda a Sagrada Escritura, desde o judaísmo até o cristianismo, sempre foi a favor da vida e contra a morte, né? Não matar, diz o mandamento, não matar. Então, o princípio basilar é exatamente a luta pela vida e não pela morte. É verdade que a Igreja passou a proibir o aborto a partir de 1869, após um acordo firmado entre o Papa Pio IX e o imperador francês Napoleão III? Esse foi, digamos assim, o primeiro momento em que a Igreja oficialmente falou do aborto, já que era uma realidade inusitada, né? A Igreja sempre esperou e valorizou a vida. No entanto, no século XIX, nessa data, houve então esse acordo para evitar a diminuição da taxa de natalidade na França. Então, o objetivo era exatamente esse, que nascessem mais crianças. Claro que a Igreja sempre foi contra o aborto, mas veio à tona exatamente pelo fato de citar o nome aborto e porque o que se queria de fato era que nascessem mais crianças. E antes disso, digamos assim, era inaceitável se falar de aborto, de morte, tendo em vista que é um tema de cara que a Igreja é contra o aborto, né? É exatamente por isso que somente nessa data veio à tona esse contexto. Mesmo que, também, claro, é interessante dizer que, por exemplo, a data, o momento em que já é um ser humano, isso houve uma grande dúvida. É claro que é preciso dizer também. Né? Até hoje ainda existem moralistas que duvidam que a vida começa com a fecundação. E a Igreja, ela é feita de homens. E ela também, dada a ausência de cientistas, de estudiosos, também teve essa dúvida. Mas em momento algum a Igreja, por causa da dúvida, digamos assim, favoreceu o aborto. Isso jamais aconteceu. Padre Nazareno, muitas vezes as pessoas recorrem a esses temas junto à Igreja Católica e perguntam, e na Bíblia alguma coisa se fala dessa questão da preservação da vida e não a morte? A Bíblia jamais fala de aborto, jamais. Como eu já disse, é inaceitável que haja o assassinato de alguém. Então, homicídio, suicídio, infanticídio, aborto, são realidades que a Bíblia nem cogita como algo bom, salutar, porque de fato não é, né? E eu achei interessante que as duas outras colegas que apresentaram, as duas outras senhoras, elas uma defesa muito interessante, assim, do ponto de vista de organização social. Eu admiro essa organização. Contudo, não se vê o lado da criança, em momento algum. Se vê sempre o lado da mulher. Isso. Merece ser respeitada? Claro. Mas eu me pergunto, o que é uma gravidez indesejada com tantos métodos contraceptivos hoje? Como é que uma mulher no século XXI ainda tem uma gravidez indesejada? A ponto de dizer, não, eu tenho o direito de abortar, né? E a criança não tem direito de dizer, eu estou aqui, né? Nós estamos agora vivendo esse drama, essa polêmica enorme do Estado Islâmico. Quando a gente vê as fotos, a gente fica assim, estarrecido. E o aborto é a mesma coisa, as crianças são esfarceladas. Os fetos são esfarcelados, a cabeça, os braços, o tronco. E ninguém vê isso, está entendendo? Então, claro que existem as exceções, a própria legalidade brasileira são exceções, né? O estupro, doença da mãe, mas é preciso ver também a criança. E um dado interessante, até hoje, eu nunca vi nenhuma mulher que abortou feliz, bem consigo, nunca. Isso tanto do ponto de vista espiritual, de confissão, como nós atendemos,
como também do ponto de vista psicológico. Existem até associações daquelas que abortaram para tentar dissuadir mulheres a não abortar, porque todas, sem exceção, se arrependem. Ou, se não se arrependem, ficam com a marca para a vida toda, um arrependimento, a tristeza de ter jogado uma vida na lata do lixo. Após algumas declarações do Papa Francisco, criou-se uma expectativa de que a igreja pudesse rever a sua posição contra o aborto. Isso pode acontecer? O Papa Francisco, ele tem sido muito próximo, sido muito humano naquela questão dos gays, para se respeitar os gays, né? E claro, devem ser respeitados, são pessoas humanas, etc. Mas não me consta de nenhuma afirmação do Papa a favor do aborto. Não me consta. Não me consta. Por mais que o Papa seja muito humano, mas a gente percebe que o Papa ele é muito humano, fraterno, abraça, né, beija as crianças, mas o Papa ele é um defensor da doutrina católica, ele é um defensor da vida. Então o Papa jamais aceitará o aborto, né? Pode aceitar com amor as mulheres que se arrependem de tê-lo feito. Aí uma outra questão, mas não aceitar o aborto como tal. Padre, por que a igreja se coloca contra a legalização do aborto, mas por que a gente não vê uma campanha em favor da adoção? Uma forma de ser esse outro lado, dessa compensação. Não aborte, mas vai ter alguém nessa sociedade que vai te dar esse apoio, vai adotar a tua criança. Seria talvez uma coisa muito importante, né, pra gente. Quem tinha teve essa iniciativa brilhante foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela mesma dizia: se você vai abortar, traga a criança que eu cuido. E soube que cuidou de várias, né? Cuidou de várias. No entanto, é uma questão que perpassa também outros âmbitos, o âmbito legal, o âmbito familiar. E nós sabemos que a adoção, por mais que em si seja uma realidade muito boa, mas as suas consequências, ou digamos assim, o seu aspecto que traz fontes, dificuldades negativas, também existe. De cada 10 crianças adotadas, a gente sabe que poucas se dão com a família. Claro que uma coisa não justifica a outra, né? E a igreja sempre é muito cautelosa, mas orienta que haja sim o respeito à vida, e a adoção é uma possibilidade. Talvez falte um pouquinho mais essa abertura e até esse incentivo por parte da igreja. E a gente não diria só do segmento católico, de todo que tem a fé cristã, né? Exato. Se unir nessa temática para a gente favorecer essas crianças que estão aí abandonadas. Eu creio que hoje o foco está muito grande no subjetivismo. O subjetivismo de respeitar a pessoa, no primeiro momento, isso é ótimo. A pessoa humana deve ser respeitada. O feto é pessoa humana. Desde a fecundação, desde o encontro do espermatozoide com o óvulo, até o entardecer da vida, na vida idosa, é um ser humano. Totalmente diferente da mãe, com uma nova carga genética, genoma. Então, respeitemos a vida. Se alguém chama hoje uma relação, uma gravidez indesejada, talvez esse nome daqui a um tempo nem exista mais. Pense um pouquinho antes da relação sexual e engravidando, pense, é uma vida que merece ser respeitada sempre. Padre Nazareno, obrigado pela sua presença, que é reitor do Seminário São Pedro. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Vânia Machado, agora sim, obrigado, Vânia, pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintestRN, e no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo domingo.